Oi gente, tudo bom? Eu sou Enoar. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que a história foi escrita pelos vencedores, não é mesmo? E se a gente der uma olhada nos livros de história, na realidade são poucas as mulheres que a gente encontra nas páginas, não é? Talvez passe pela sua cabeça a figura da Joana d'Arc, da Cleópatra... Pois é, nem sempre as mulheres são lembradas pela grandeza dos seus atos, por maiores e mais significativos que eles tenham sido. A mulher nunca foi incentivada a trilhar os caminhos da ciência, da descoberta, da inovação, da aventura, da revolução. E mesmo quando ela chegava a lugares onde ninguém tinha chegado antes, alguma outra pessoa acabava levando os créditos por tudo que ela fez. Um homem, no caso. Porém, graças ao magnífico livro Wonder Women, da escritora Sam Maggs, nós vamos conhecer 6 pioneiras que ousaram fazer história. E ao longo de todo esse mês de março, em comemoração ao nosso dia, vocês vão conhecer várias outras mulheres que merecem ser lembradas e reconhecidas. Lise Meitner. A Lise Meitner é uma das cientistas mais importantes do século XX e você provavelmente nunca ouviu falar dela. Isso porque durante muito tempo os créditos do maior feito dela, a maior descoberta dela, foram dados a um homem. Ela foi uma física austríaca e foi uma das primeiras mulheres a se tornar doutora em física pela Universidade de Viena em 1905. A primeira a se tornar professora de física numa universidade, e ela é responsável pela descoberta da fissão nuclear. Só que, em vida, ela sofreu diversas situações de discriminação na área científica só por ser mulher. Se negaram a pagar um salário para ela, se negaram a publicar artigos dela só porque tinham sido escritos por uma mulher. Ela teve que montar o laboratório de pesquisa dela num porão. E, além de tudo isso, ela ainda foi sacaneada por um parceiro de pesquisa que foi a pessoa que ficou com os créditos dela durante sei lá quanto tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Lise teve que fugir para a Suécia porque ela tinha ascendência judia. E enquanto ela estava lá, ela manteve contato através de cartas com o Otto Hahn. Nessas cartas, ela conversava com ele sobre umas ideias aí que ela tinha, sabe? Como, por exemplo... eu acho que dá para partir um átomo em partes menores, e eu acho que eu sei como. No caso, a tal fissão nuclear. A fissão nuclear é a quebra de um átomo instável em 2 núcleos menores pelo bombardeamento de partículas. O processo de fissão é uma reação onde há liberação de energia e ocorre em usinas nucleares e em bombas atômicas. E como a Lise estava impedida de estar na Alemanha por causa da guerra e do nazismo e tudo mais, o Otto publicou a teoria dela num jornal como se fosse dele, e em 1944 ele ganhou um Nobel de Química por essa descoberta. Mas por fim, depois de trancos e barrancos, a descoberta foi creditada a Lise Meitner. Ela passou a vida palestrando pelo mundo, super chique, recebeu vários prêmios e ela tem uma cratera na Lua, uma cratera em Vênus e um asteroide nomeados em homenagem a ela. Além de um elemento super radioativo, o Meitnerium. Alice Ball. Alice Ball foi a primeira mulher e a primeira pessoa afro-americana a se formar pela Universidade do Havaí e a conseguir um mestrado. Durante a vida dela, ela conquistou 2 bacharelados, e um detalhe que a gente não pode deixar de mencionar é que nesse contexto aqui nós estamos falando do início do século XX, onde além de um machismo muito forte, também existia um racismo absurdo e legalizado nos Estados Unidos. Em 1910, quando ela entrou na universidade, 84% das trabalhadoras negras eram empregadas domésticas. Ela não só detonou na área da química, como ela sambou em cima de tudo aquilo que a sociedade dizia que ela poderia ser por causa do gênero dela e da sua cor. Um belo dia ela foi convidada por um médico para dar uma ajuda para ele, porque ele estava tendo muita dificuldade no tratamento de lepra. Ele estava precisando de um tratamento mais eficiente para a lepra, mas ele não estava conseguindo chegar nisso sozinho. Então a dona Alice, muito que bem, começou a estudar as propriedades de um óleo, que eu vou colocar o nome aqui na tela, não sei como é que fala o nome desse negócio, é uma árvore, eu acho. E esse óleo já era muito conhecido na medicina tradicional chinesa e na medicina indiana. Só que
Passar esse óleo na pele não era uma coisa muito eficiente contra a lepra. O gosto era muito ruim para beber e a injeção daquilo doía igual bezetacil, porque os ingredientes ativos desse óleo não são solúveis em água, então a parada não se dissolve dentro dos humanos. Mas, aos 23 aninhos, ela conseguiu descobrir uma maneira de tornar esse óleo injetável. Infelizmente, aos 24 anos, ela morreu por causa das complicações de um acidente de laboratório, mas nos deixando seu tratamento, que foi muito usado contra a lepra por 30 anos. E adivinha só? Com a morte dela, o presidente da Universidade do Havaí da época começou a produzir esse tal óleo em grandes quantidades e levou todos os créditos por essa descoberta durante um século. A nossa querida Alice foi encontrada por acaso por 2 estudiosos em arquivos da Universidade do Havaí em um livro de 1932 sobre lepra. Ojino Ginkgo. Lá no Japão do século XIX, ensino médio ou universidades eram coisas completamente fora de cogitação para mulheres, a não ser que você quisesse ser professora ou parteira. E seguindo lá os moldes da época, a Ojino Ginkgo se casou com um bom partido aos 16 anos de idade e pegou gonorreia dele. Por causa disso, 3 anos depois do casamento, ela pôde se divorciar. Porque entre as causas que davam direito para acabar com o casamento, tinha lá a infidelidade. Mas além da vergonha de ter sido traída e todo mundo saber disso, ela ainda ficou 2 anos tendo que tratar a doença que pegou dele. E foi daí que surgiu nela a vontade de se tornar médica, porque ela ficou 2 fucking anos mostrando a Beyoncéta dela para médicos homens. Só que na época da Ojino Ginkgo, não tinha opção, não existiam médicas, apenas médicos. Com a ajuda ali de algumas pessoas, a Ojino Ginkgo conseguiu entrar para uma escola particular de medicina, mas os outros alunos, que eram todos homens, tratavam ela de uma maneira hiper desdenhosa e desrespeitosa, e a instituição também estava cagando e andando pra ela, não adiantava ela reclamar. Com muita força de vontade para aturar esses mala todo dia, ela conseguiu se formar em 1882. Mas antes que você pense que nós chegamos ao nosso final feliz, saiba que naquela época, não sei se até hoje, mas naquela época, os formados em medicina tinham que fazer tipo uma OAB da medicina, entendeu? Para poderem exercer a profissão. E adivinha só? Mulheres não podiam fazer esse teste. Enfurecida com essa parada e cheia de razão, ela revirou as catacumbas do Japão e conseguiu encontrar respaldo legal para ela poder fazer o teste lá da OAB da medicina em um tratado do século XVIII. No primeiro teste que teve para isso, 3 mulheres se inscreveram e apenas a Ojino Ginkgo passou. Logo depois disso, ela abriu um hospital. Eu sou rica! Com a intenção de criar um espaço especializado em ginecologia e obstetrícia. Se pra gente hoje o único empecilho pra gente fazer medicina é o financeiro, a gente tem muito a agradecer a algumas mulheres do passado como a Ojino Ginkgo. Mary Sherman Morgan. Essa bonitinha nasceu em 1921, a mais nova de 6 irmãos. Ela tinha uns pais meio indiferentes e que não deixavam ela sair da fazenda lá deles pra poder estudar ou pra fazer qualquer outra coisa. Quando ela tava com 8 anos de idade, a assistência social começou a apertar a família. Aí ela finalmente pôde começar a ir pra escola, né? E mesmo tendo entrado pra escola tão tarde e tendo sempre que equilibrar os estudos com os trabalhos lá, as tarefas da fazenda, ela se formou no ensino médio como oradora da turma. Um tempo depois, ela fugiu da fazenda dos pais para estudar química em outro estado. Depois da guerra, Mary se mudou para Califórnia e lá ela conseguiu um emprego na NAA, North American Aviation, que era uma empresa que produzia aviões e motores de foguete. Em um dos contratos mais importantes da empresa, a Mary ficou responsável por desenvolver um novo combustível que seria usado para mandar um satélite para o espaço. E graças a esse combustível desenvolvido por ela, os Estados Unidos conseguiram colocar em órbita o primeiro satélite, o Explorer 1, em 1958. E para variar, de novo, novamente, foi um homem, o designer do satélite lá, que ficou com os créditos pela descoberta do caramba do combustível. Foi ele que levou todo o crédito e toda a parabenização por ter salvado o programa espacial. Um tempo depois ela se aposentou e a NAA nunca mais citou o nome dela outra
trabalho que ela desenvolveu lá. Mas depois que ela morreu, um dos filhos dela foi atrás dessa história, investigou e escreveu uma biografia sobre a mãe dele, contando todos os detalhes, tal, pra que ninguém nunca mais esquecesse quem que realmente salvou esse programa espacial. E tipo assim, esse combustível que ela desenvolveu foi sim uma grande coisa, porque esse programa espacial já estava rolando, eles estavam tentando mandar o negócio lá pro espaço, só que toda vez quando dava partida no foguete lá, a parada toda explodia, então eles estavam tentando encontrar outro combustível, não conseguiam, precisou uma mulher maravilhosa para salvar o dia, não é mesmo? E que ninguém nunca mais esqueça quem que fez isso. Sarah Emma Edmonds. Essa mocinha teve como inspiração na vida, assim, levemente, a personagem de um livro que se chamava Fanny Campbell, que era uma capitã pirata. Mas na vida real, embora a Emma quisesse toda aquela emancipação, aquela liberdade, ela teve que se casar aos 17 anos com um velho que morava perto da fazenda deles, porque esse velho também tinha uma fazenda. Obviamente que ela não aceitou isso, entendeu? E com uma ajudinha da mãe dela, ela fugiu pra outra cidade. Ela ficou lá durante um tempo e pá, mas aí o pai dela descobriu onde ela tava. E aí o que ela fez? Ela cortou o cabelo bem curto e começou a usar roupas de homem. E aí ela foi pra uma outra cidade com uma nova identidade. Franklin Thompson. E pela primeira vez na vida, ela viveu toda a liberdade que os homens têm. De repente, ela podia arrumar emprego em qualquer lugar, ela podia comer sozinha num restaurante, ela podia andar na rua desacompanhada até de noite, coisas que mulheres não podiam fazer. E aí, em 1861, ela se alistou para lutar na Guerra Civil dos Estados Unidos aos 20 anos de idade. A princípio, ela foi designada para trabalhar como enfermeiro e carregador de correspondência, trabalhos que ela também desempenhou muito bem, obrigada. Mas quando um dos espiões da União foi capturado e morto, essa vaga aí ficou disponível, no que ela se candidatou. E depois de fazer um monte de avaliações e passar em todas, você acredita que os superiores lá da parada ainda não estavam convencidos de que ela seria boa em espionagem? Sendo que, só relembrando aqui, eu tô falando ela, mas ela estava esse tempo todo vestida de homem, se passando por um homem, e ninguém, nem o colega de barraca dela, em momento nenhum desconfiou que ela era uma mulher. Todo mundo achava que era um homem. E aí os caras ficaram lá pensando, eu acho que você não ia conseguir se disfarçar muito bem. E aí o que ela fez? Pra provar que ela era assim muito boa do disfarce, ela sumiu por 3 dias. Ela voltou como um homem negro e ninguém desconfiou também. Ninguém se ligou que era ela que tava ali. Ela, Franklin, no caso, né? E aí, quando ela se revelou, né? Sou eu, enganei vocês de novo, seus otários. Aí ela conseguiu o trabalho. E trabalhando como espião, ela conseguiu se infiltrar nas linhas inimigas disfarçada de escravo, de vendedora de tortas, de lavadeira de roupa e muitos outros rolês. E aí, com isso, ela conseguiu várias informações cruciais de estratégia super decisivas para a guerra. Ela teve muita dificuldade para provar que ela serviu na guerra como homem, né, vestida de homem, mas ela conseguiu. E com isso ela passou a receber uma pensão do exército, além de honras. Ela foi a única mulher admitida na Organização dos Veteranos do Exército da União e quando morreu foi a única mulher enterrada no cemitério lá reservado para os veteranos da Guerra Civil. Bom, gente, é isso pro vídeo de hoje, para esse primeiro episódio da série do Mês da Mulher. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários qual dessas mulheres você mais gostou. Ou se você acha que ficou faltando alguma mulher aqui nessa lista, me conta aí embaixo. Semana que vem a série continua. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.